Sabe aquela cena bem comum em muitas igrejas? Tem sempre um pequeno grupo de pessoas que parece fazer quase todo o trabalho, enquanto a grande maioria fica só assistindo. Mas a pergunta que fica é: será que era para ser assim? Vamos dar uma olhada nesse conceito do sacerdócio universal e entender isso melhor? É um cenário que muita gente conhece bem. Um grupo pequeno que está sempre na ativa. São os que pregam, os que servem, os que se movimentam. Parece que toda a responsabilidade cai nas costas deles. E, do outro lado, a grande maioria acaba participando quase como uma plateia. As pessoas chegam, assistem, recebem o conteúdo, mas não se envolvem de verdade no dia a dia no funcionamento da comunidade. E aí vem a grande questão, né? Será que esse modelo, que parece um teatro com poucos atores e uma audiência enorme, é o padrão que Deus realmente planejou para sua igreja? A resposta que a Bíblia dá para isso é um não bem claro. A igreja não é comparada a um palco, mas sim a um corpo. E, poxa, num corpo não existe espectador. Cada membro, cada pequena parte tem uma função que é essencial para a saúde e para o crescimento do corpo todo. E a solução para esse desequilíbrio todo está num princípio bíblico muito poderoso, que às vezes a gente esquece: o sacerdócio de todos os crentes. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que todo crente, sem exceção, tem acesso direto a Deus e também um chamado para servir. Essa ideia, gente, foi tão importante, mas tão importante, que se tornou um dos pilares da reforma protestante. Ela redesenhou o jeito de entender a vida em comunidade. Textos como 1 Pedro e Apocalipse deixam isso bem claro. Fomos feitos um sacerdócio santo. E esse privilégio não é para uma elite, não. É para todo o povo de Deus. Essa ideia representa uma mudança, sim, radical em relação ao que a gente via no Antigo Testamento. Antes, o sacerdote era de uma classe separada, um intermediário, com um acesso todo restrito a Deus. Mas em Cristo, essa barreira foi pro chão. Agora, todo crente pode chegar direto em Deus, formando não uma classe especial, mas um povo sacerdotal. Entender isso ou ignorar leva a gente para dois caminhos completamente diferentes. Vamos ver agora as consequências práticas de cada um deles. Quando esse princípio é deixado de lado, os problemas começam a aparecer. Primeiro, a sobrecarga. Os poucos que fazem tudo acabam esgotados. Depois, a passividade. A maioria se acostuma a não fazer nada, só a receber. E o resultado? A igreja como um todo fica mais fraca, porque um corpo com membros que não funcionam não pode atingir seu potencial máximo. Por outro lado, quando o sacerdócio universal é vivido de verdade, a coisa toda muda. Os espectadores viram participantes ativos. O cuidado uns com os outros vira a coisa mais normal do mundo. As pessoas começam a amadurecer na fé porque estão servindo, estão envolvidas. Isso mostra de um jeito brilhante o plano original. A igreja cresce de forma saudável quando cada pecinha coopera. Ok, o princípio é claro, mas como é que isso vira ação de verdade? Vamos ver como aplicar esse conceito no dia a dia. E aqui está o grande segredo. Ser sacerdote não tem nada a ver com ter um título ou um cargo importante. Tem a ver com ter uma vida com Deus e uma disposição no coração para servir onde quer que a gente esteja. Não precisa ficar esperando alguém dar uma tarefa, sabe? A ação pode começar agora onde cada um está. Orar por alguém, encorajar uma pessoa, ajudar com uma necessidade prática, compartilhar alguma coisa que Deus ensinou. São essas pequenas ações que, quando feitas por todo mundo, geram resultado gigantesco. Então, para a gente ir fechando, a mensagem central de tudo isso não é uma crítica, de forma alguma, mas é um convite, um chamado para que cada um assuma o seu lugar. Guarda bem essa frase, ela resume tudo. A igreja não é um show para a gente assistir, é uma comunidade de sacerdotes em ação. E o que são esses sacerdotes? São simplesmente pessoas que entenderam que têm acesso direto a Deus e que, por causa dessa graça imensa, vivem para servir a Ele e para servir uns aos outros. Quando cada pessoa que crê assume o seu papel, a igreja passa por uma transformação radical. Deixa de ser um lugar de consumo, onde se vai só para receber, e se torna uma comunidade de vida, onde todos contribuem. Esse é o plano original de Deus para o seu povo.